Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Imobiliária Sem Estresse. A imersão feita para pessoas que têm uma vontade enorme de brilhar com locações, mas que no momento não estão tendo paz. Meu nome é Raquel Queiroz Braga, eu sou uma advogada especialista master em locações imobiliárias já há 12 anos e hoje eu estou aqui para te ensinar o caminho para você se sentir seguro e acabar com o estresse que tem sido a sua rotina aí nas suas locações. Eu quero te ajudar a resolver os seus problemas no campo de batalha da locação. Mas aí eu quero fazer um combinado. Não vem para cá esperando nada diferente de campo de batalha. Nada de curso de direito imobiliário com lei, com teoria. A gente vai conversar aqui, não é de mundo ideal, é de mundo real. A gente, nesses 3 dias, vai trazer soluções para o mundo real das locações. Então, já vai separando aí papel e caneta que a gente vai começar te blindando. E essa blindagem não estava no seu material, no seu kit da imersão. Por quê? Porque essa semana eu liberei uma caixinha no Instagram e te perguntei assim: qual é o seu perrengue aí? Qual é o perrengue que você está passando com locação? Aí a Fabiana mandou assim para mim: o meu perrengue são os locadores que não aceitam declarar de MOB. Aí, na hora, eu me lembrei de uma situação que aconteceu com a Geise, minha aluna. Ela teve um locador antigo que brigou com ela e disse que ia trocar a imobiliária, né? Porque ela tinha declarado de imóvel. Ele entendeu que isso era uma quebra de contrato, porque ele não tinha deixado a imobiliária fazer isso. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ela foi o seguinte: mas espera aí, você não está usando a ficha do locador? A nossa blindagem que está lá na ficha do locador? Ela falou assim: não, eu tô sim, mas é que esse caso era um locador antigo. Então, vamos ajudar aí a Fabiana. Eu quero evitar que isso aconteça com você e que aconteça até de novo, né? Porque já deve ter acontecido. E a primeira coisa que você precisa saber é que declarar o DIMOB é uma obrigação fiscal. Isso não é opcional, é obrigatório. E o locador não tem que gostar ou não gostar, né? E se você quer ser referência em locação, você precisa trabalhar certinho, direitinho. Então, como é que você vai se blindar por caso do locador que fala que você não tinha autorização para declarar o DIMOB dele, né? Então, muita atenção. Num dos muitos modelos de aplicação prática que eu dou para os meus alunos, né, a gente tem lá a ficha do locador, que basicamente contém os dados do imóvel e uma sacada que é o pré-contrato de administração, onde além do locador se comprometer em relação à sua intermediação, ao seu pagamento, à contratação aí da administração da locação, que ele está te autorizando a buscar o locatário para ele, ele também autoriza o manuseio de dados para fins da LGPD e, tcharam, ele diz que ele tem ciência que a imobiliária tem obrigação de declarar o DIMOB. Então anota aí. Ele vai dizer bem assim lá na ficha do locador: firmo ciência que é responsabilidade da imobiliária a informação anual dos rendimentos da locação à Receita Federal do Brasil, que será instruída com os dados bancários fornecidos para crédito. Colocou isso? Prontinho. A sua primeira blindagem está feita e você tem um estresse a menos aí na sua vida. Valeu, Fabiana? E eu quis fazer isso antes de explicar como é que vão ser as nossas aulas, para você entender que o jogo aqui é vida real e que você vai mesmo começar a blindar a sua locação e é já, é imediatamente. Por que isso, Raquel? Porque o meu propósito é que no final dessa imersão sensacional você já tenha começado a blindar a sua imobiliária e que você saiba como que você vai fazer para ter segurança sobre as responsabilidades de locadores e locatários, para deixar aí a sua locação redondinha, para você crescer sua carteira e ser, de fato, referência em locação aí na sua cidade. Aí você pode ficar tranquilo que tudo isso a gente vai fazer com uma linguagem muito simples, objetiva, sem juridiquês, para
você conseguir entender as questões do dia a dia e para você falar com locadores e locatários tendo confiança nas informações que você passa para eles, porque segurança nisso é tudo, né? Então, o Imobiliária Sem Estresse já começou. E como eu te falei lá no começo, essa imersão é para quem quer brilhar na locação, mas que não está tendo paz. Porque a questão é que para você brilhar na locação, você precisa ter paz. Mas, primordialmente, você precisa propiciar essa paz e essa segurança para os seus locadores e locatários. E aí eu quero te contar uma coisa que eu falei para os meus alunos da última turma na mentoria de alta performance de equipes, né? Só dá para pensar em alta performance depois que você arruma a casa, depois que você tem paz. Ninguém, escreve isso, tatua na sua alma, ninguém consegue atingir um padrão de alta performance no meio do caos. E isso é especialmente importante agora, porque agora a gente está vivendo o que eu acho que é a melhor época da locação na história. Eu acredito de verdade que esse é o melhor momento na história da locação para você que quer crescer e se tornar referência nesse mercado. Então, vamos colocar um fim nesse pesadelo para você recuperar o seu encanto para a locação e para você aproveitar essa que é a maior oportunidade da história das locações. Daí, eu sei que tem um monte de gente que fala que locação é atraso de vida, que não dá lucro, que bom mesmo é venda, você ganha aquela comissão rechonchuda, mas eu vou te provar agora que essas pessoas estão erradas. Presta atenção, porque entender isso vai mudar o jogo da locação para você. Entender isso é o que vai te permitir aproveitar a oportunidade que está disponível, está aí na sua cara e tem pouca gente percebendo. Vem comigo, vamos pensar como que era a realidade do mercado imobiliário até muito pouco tempo. Pensa aí, o símbolo social de ser bem-sucedido na vida era ter uma casa própria, não era? Essa era aí, ó, hashtag ostentação. O cara que conseguia comprar a casa própria tinha chegado lá. E muito por causa disso, esse era o grande objetivo das pessoas. Isso era a validação de alcance de sucesso. E aí, o mercado das locações ou atendia o sujeito que não ia ter condição nenhuma de nunca comprar um imóvel, ou aquele sujeito que estava poupando para comprar a tão sonhada casa própria. E, em qualquer dos casos, ele precisava se valer daquele aluguel mais barato, senão não ia rolar. Aí, poucas pessoas alugavam por opção, tinham dinheiro para comprar imóvel e alugavam por opção. Quem escolhia, quem podia escolher, estava condicionado à ideia de comprar e não de alugar. Pare e pensa se não era assim. Você via aquele sujeito que tinha condição alugar imóvel? Ele queria mesmo era comprar, né? Ele pensava, tinha até aquela mentalidade, né? Não, o aluguel é um dinheiro que eu jogo fora, né? Eu quero comprar o meu imóvel. Se o cara morava de aluguel, ele não tinha muita bala na agulha, isso era até uma presunção que você fazia. Era ou não era desse jeito? Acontece que esse cenário mudou e muita gente não percebeu e ele continua mudando, né? Hoje, ter o imóvel próprio não tem mais o mesmo status, não. E não sou eu que estou falando, não. São as pesquisas. Quer ver uma coisa? Em 2019, um estudo da Kantar, que é uma das líderes mundiais em dados, mostrou que 47% dos brasileiros preferem gastar com experiências do que com posses materiais. E que para 81% dessas pessoas, a experiência é uma necessidade. Aí o que aconteceu? A pandemia chegou e só acelerou essa mudança de preferências. Quer ver? Ano passado, a Mastercard divulgou o resultado de uma pesquisa que é o seguinte:
68% dos brasileiros preferem a experiência a bens materiais. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim: ah, não, Raquel, isso aí é sobre comprar tênis, sobre comprar roupa. Casa própria continua sendo o sonho de todas as pessoas. E aí eu vou te dizer que eu até concordo, mas a gente está trabalhando com dados, com pesquisas. E o que essas pesquisas dizem é que essa não é mais a prioridade das pessoas e que esse é um sonho que pode esperar muito mais. Um estudo apresentado pela Deloitte mostrou que para pessoas com até 21 anos, ter a casa própria já não é a representação da ideia de ser bem-sucedido. Na verdade, isso até aparece para eles, mas só em quarto lugar. Primeiro vem casar, ter o próprio negócio e viajar o mundo. Você entendeu? Os clientes mudaram. E hoje você tem muito mais clientes que alugam por opção do que você tinha há 10 anos. Mas não é só isso. Mesmo aqueles que também alugam porque precisam, eles estão muito mais antenados e buscando uma experiência melhor, eles estão mais exigentes. Você percebeu? Se você não percebeu, eu vou te contar quem percebeu. Os aplicativos. Os aplicativos perceberam essa mudança no nosso mercado, esse padrão de exigência e mais. Eles perceberam que a maioria das imobiliárias não estava pronta para atender esses clientes novos, esse novo cliente, e que o relacionamento entre imobiliárias, locadores e locatários estava cada vez mais desgastado. Pegou? Os aplicativos estão deitando e rolando na sua falta de visão e de preparo para o mercado atual. E o que acontece é que hoje a gente tem um número de aplicativos se multiplicando numa velocidade impressionante, né? E eles não estão só se multiplicando, eles estão crescendo e ocupando espaços que poderiam ser seus. Aí você pode até acreditar que isso é momento, que isso é modismo, que já já isso vai passar, mas sinceramente a minha análise é que não vai passar, porque a vida hoje acontece na ponta dos dedos e as pessoas não têm paciência, todo mundo quer tudo para ontem, quer ser bem tratado, eles estão exigentes e se a experiência for ruim, o sujeito pode passar a vez. Não se iluda, ele vai preferir o aplicativo igualzinho a você. Se você não gostar da experiência que você está tendo aqui comigo, você vai sair do vídeo e não vai voltar mais, você não vai voltar amanhã, porque todo mundo está exigente. Mas vamos voltar para o mercado de locações. Você sabia que o Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, investiu recentemente num fundo imobiliário de aluguéis? Isso mesmo, um dos homens mais ricos do mundo e responsáveis por uma das maiores revoluções do mercado de consumo do mundo, está investindo em locações. E você acha mesmo que ele estaria investido em locações se essa não fosse a maior oportunidade do mercado imobiliário das últimas décadas? Que ele ia sair do mercado de varejo e ia simplesmente investir em aluguel, se isso não fosse uma bi-oportunidade? Você acha que ele entende muito ou pouco de negócio, né? E aí, se você está aí achando que isso é só lá nos Estados Unidos, no mercado externo, que assim não é assim, que aqui não vai ser assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vou até pegar minha colinha aqui, porque eu quero ler para você o recorte de uma matéria da revista Exame. Se você quiser saber o nome dessa matéria, eu vou colocar aqui, é esse que vai aparecer para você, o pessoal da edição vai colocar. Aí a gente tem que pegar a colinha, mas tem que pegar o óculos também, né? Então vamos lá. Essa matéria da revista Exame que você está vendo aí
O título diz assim, aspas, para a MRV, maior construtora do país, o lema é, se não comprar, alugue. A construtora investe em novos negócios e constrói imóveis para alugar e não só vender. A ideia é estar à frente das mudanças de comportamento. Estamos antecipando mudanças de mercado, olha aí, e ampliando o nosso portfólio de produtos e serviços. Aí, olha só o que o co-presidente da MRV fala. Um dia a Amazon já foi uma simples vendedora de livros. Aí você vê o Jeff Bezos no mercado mundial inspirando o mercado brasileiro, o mercado interno, né? E ele, o Jeff Bezos, sendo uma inspiração para o Rafael Menin, né? Que é o co-presidente da MRV. E aí, eu quero ler para você a parte mais importante da matéria que vem agora. Aspas. O segundo movimento estratégico é ir além da venda e passar também a alugá-los. A meta é que no futuro até metade da receita venha de aluguéis. Parou para pensar nisso? Até metade da receita da maior construtora do país vai vir de aluguel. Essa é a projeção da MRV, né? A maior construtora do país, aquela que fala nas propagandas dela, saia do aluguel e compre sua casa própria, planeja ter metade da sua receita vinda de aluguéis. Por quê? Porque existe projeção de demanda para isso. E será que tem oportunidade para você que já sabe fazer aluguel? Que adora trabalhar com pessoas e que é apaixonado por locação? Eu acho que tem sim, né? Que nem eu. Adoro pessoas, sou apaixonado por locação, tem uma fatia para mim, né? E aí, sabe o que mais essa matéria fala? Que jovens de todas as classes sociais estão mudando hábitos de consumo e investindo mais em experiência do que em bens. Olha as pesquisas influenciando a MRV e foi pensando nisso que a construtora criou a Lugo, a unidade que está gerenciando os aluguéis de apartamentos da MRV. Eles estão construindo empreendimentos inteiros, mas não é para vender, é para alugar. E eu posso te falar uma coisa? Tem umas 3 semanas eu tive em Curitiba e eu conheci um empreendimento da Lugo, né? Eu fui lá e vi como que isso funciona na prática. Se você não viu, lá nos meus destaques no Instagram tem lá experiências, né? E aí você vai ver a minha visita com o Fernando Gonçalves lá na Lugo, e eu dividi algumas coisas, eu mostrei para vocês como é que funciona e que a grande sacada de lá é serviço. Aí você vai falar assim para mim, Raquel, mas a MRV constrói e ela mesma administra. Qual é a fatia de mercado que eu tenho? Bom, o que a gente tira disso é a expectativa de demanda, é a demanda que já existe. Hoje a gente tem falta de imóvel no mercado, não tem? Qual é a solução que você está dando para a falta de imóvel no mercado? A MRV está dando. Aí você fala assim, mas só os grandes conseguem fazer isso, né? Porque hoje existe um modelo de negócio, né? Que chama Build to Rent, né? Construir para alugar. E o que a MRV faz é exatamente isso. Ela constrói, ela é a própria investidora e ela é a própria administradora. Mas
Esse é um modelo que pode ser replicado e adaptado para praticamente todos os tamanhos de realidade. Você pode ter uma grande construtora fazendo um empreendimento gigantesco, né? Em grandes cidades. Você pode ter isso em cidades médias, mais modestas, e você pode ter essas três pontas unidas em empreendimentos menores, mesmo na sua cidade, que pode ser uma cidade do interior. O que você tem que fazer? Você tem que enxergar antes, você tem que enxergar além, você tem que replicar esse modelo e chamar a construtora e o investidor. E aí você entra na terceira ponta como o braço que vai administrar com exclusividade todas as locações. Você tem noção do que é isso? E do quanto você vai poder rentabilizar com o serviço? Meu amigo, eu acho que se depois dessa análise feita pela MRV lá na revista Exame, você ainda tem dúvida que locação é o futuro lucrativo do mercado imobiliário, é melhor você sair dessa aula. Mas se você está esperto, se você já entendeu que você está no lugar certo, com uma baita oportunidade nas mãos, fica aí que tem muito ouro para você nesses 3 dias. Só que tem uma coisa, para você aproveitar essa oportunidade, você vai precisar de quê? Orientação especializada e dos detalhes que eu vou te trazer aqui nessa imersão. Porque o cliente que está buscando experiência, ele não vai querer uma imobiliária onde ele fica estressado o tempo todo. Que vamos falar a verdade? Se é estressante para você, você pode apostar. Também é estressante para locador e para locatário. Ninguém aguenta isso. Por isso que eles vão para o aplicativo. E você precisa se blindar contra o estresse e prevenir conflitos, prevenir problemas. Aí pensa comigo. Se o TTI já não te dava condições de fazer locações com segurança no passado, imagina se o que você aprendeu no TTI vai te ajudar agora que você mais precisa ter segurança e agilidade para se relacionar com esse novo perfil de cliente. Lembra lá, não tem alta performance no caos. Mas não foi o TTI que te trouxe até aqui. Eu imagino que a prática tem te ensinado muito e que isso seja motivo de muito orgulho para você e tem que se orgulhar mesmo. Pode ser que você tenha caído de paraquedas na locação, como eu caí, né? Aí você teve que começar do nada a sua carteira, tudo que você conseguiu foi com muito esforço, muita luta, muito empenho, dedicação, pouca gente, pouco braço, muito trabalho. Trabalhar com locação não é fácil não. Você tem que ter muita fibra, jogo de cintura e gostar de resolver problema para ajudar as pessoas. A questão é que tem hora que parece que as coisas não evoluem. Você anda, se esforça e você não sai do lugar. Por mais que você se dedique, parece que você busca uma saída e você tá sempre voltando para o mesmo ponto. Como se você estivesse andando em círculos, como se você estivesse caminhando numa areia movediça. Você quer ser referência em locação, mas parece que quanto mais você busca isso, mais os problemas pipocam, mais aparece pepino, mais você descasca abacaxi e você se sente desprotegido. Parece que você está no meio de uma guerra, desarmado, e sem escudo para se proteger. E que nada é suficiente. Você está lá se esforçando para fazer o seu melhor, com tudo que você aprendeu na prática, né? Mas locadores e locatários não estão te ajudando. Você não tem férias, você não consegue tirar férias em paz. Aqueles dias que você sai para viajar, que o telefone não para, o WhatsApp não para, seu funcionário não sabe o que vai fazer, você não tem folga, é quase uma escravidão voluntária. A única coisa que você quer é acabar com essa sensação de incapacidade, de desânimo, de frustração. Mas nada do que você aprendeu aí na vida prática está funcionando. Você sabe por quê? É porque a vida prática deu para você. Aprender com a prática chegou no limite para você. Você não vai evoluir além disso. Você não vai conseguir alta performance só com o que você aprendeu na prática. Você precisa de especialização. Então,
vem comigo, porque eu organizei esse caminho para você entender o que você tem que fazer para acabar com os conflitos que geram esse estresse aí na sua locação e que fazem você perder tempo, para que você consiga brilhar, né? Pegar tração e ser referência em locação. Só que é o seguinte, se você perder uma das 3 aulas, é pior do que se você não tivesse visto nenhuma, porque agora você já está por dentro, você já está sabendo que existe uma oportunidade no mercado e que tem caminho para você assumir o seu lugar ao sol sem estresse. Então, a minha dica é que você não deixe de assistir nenhuma dessas 3 aulas, porque cada uma vai ser a sequência do aprendizado da outra, né? A partir da aula anterior. E lembrando que todos os dias de noite a gente vai ter aula Tira Dúvidas lá no meu Instagram às 20 horas. É imersão mesmo, meu amigo, né? E tem mais, vai rolar prêmio para quem estiver 100% presente. Você está 100% presente? Pode dizer aí que você está 100% presente? Se você tiver, vai ser bom para você. No final de cada aula, eu vou liberar uma hashtag que vai ser a palavra-chave da aula do dia. 3 aulas, 3 palavras-chave, juntando as 3 palavras-chave e seguindo a regra que eu vou te revelar no vídeo 3, você vai estar elegível a concorrer um super prêmio num sorteio. Você quer saber qual que é o prêmio? O prêmio vai ser o combo dos manuais do locador e do locatário personalizados. Segurança na veia. Gostou? O ganhador ou a ganhadora não vai ter custo nenhum. Mas é claro que para concorrer você vai precisar estar 100% presente aqui, assistir todas as aulas, anotar as 3 palavras-chave. Então, é só você se programar, se planejar, porque além de acabar com o estresse da sua rotina na locação, você ainda vai concorrer a um combo dos manuais personalizados. Se eu fosse você, ficava esperto. Olha lá que esses manuais não estão nem à venda. É oportunidade de ouro para você. Para você que de vez em quando me pergunta no Instagram, como é que eu compro esse manual? Né? E aí eu tenho que falar, não, esse manual eu não vendo, esses manuais eu não vendo. Eu vou te dizer até porque eu não vendo. Eu não vendo porque eu quero falar de boca cheia que ele funciona. E não quero que ninguém pense que eu estou falando que funciona para vender, né? Mas meus alunos têm. E você pode ter também, no combo. Mas, voltando a falar de locação, eu não sei se você sabe, mas eu entrei na locação por causa da minha experiência com contratos e eu também vivi um inferno na terra por causa de locadores e locatários. Como é que isso aconteceu? Uma amiga me indicou para o dono de uma imobiliária, né, e falou assim, você está precisando de uma pessoa que trabalhe bem contratos, e ele me fez uma proposta de cuidar da área jurídica do setor de locações dele. E na época eu gostei do desafio, eu achava que trabalhar com locações ia ser tranquilinho, que eu ia fazer um bom contrato, eu ia promover cobrança, eu ia fazer ação de despejo, execução. Bom, topei. Só que aí rapidinho eu me dei conta que eu estava totalmente errada. A locação é muito mais específica do que eu achava. Porque existem regras contratuais muito específicas e para dominar essas regras eu ia ter que estudar muito, né? E eu percebi que não bastava só eu me aprimorar, eu me aperfeiçoar ali na lei do inquilinato. Eu precisava conhecer por dentro, eu precisava ir para dentro da imobiliária para conhecer a realidade e conhecer a rotina, a sua rotina, se eu quisesse fazer um bom trabalho. Aí você sabe bem aí que existe o mundo ideal e o mundo real da locação, né? O mundo ideal é aquele dos livros, é aquele da lei do inquilinato, né? E no mundo ideal, a gente não pensa muito na prática. Mas eu entendi e que se eu quisesse fazer um bom trabalho, eu ia ter que conseguir conectar. Fazer uma ligação, criar um tipo de portal que me permitisse transitar com segurança do mundo ideal para o mundo real da locação. Eu tinha que estar transitando e pensa, eu sou enjoada, não gosto de fazer trabalho mal feito, não.
Então, quando eu fui conhecer o mundo real, o dia a dia, a batalha da locação, a minha vida virou um inferno, exatamente como a sua. Era cada problema que só quem trabalha com locação consegue entender. Como diz a minha aluna Priscila, era um pesadelo. Tinha locatário que ligava o tempo todo. Ah, o chuveiro queimou, o ralo entupiu, a torneira está vazando, né? O locatário ligava na imobiliária querendo passar a conta para o locador, né? E problema com concessionária de energia elétrica? Meu Deus! Aquela clássica, né? O locatário anterior sai, deixa débito de energia vinculado ao CPF dele, aí a imobiliária faz a intermediação de uma nova locação e quando o inquilino entra, ele não consegue transferir a energia porque tem débito do locatário anterior e a concessionária não quer permitir a mudança, a transferência de titularidade. Só que isso é ilegal. A concessionária não pode fazer isso. Só que muitas vezes a imobiliária nem sabe que é ilegal e não sabe nem o que fazer. Eu fiz até uma live sobre isso no meu Instagram, espero que você tenha visto. E não era só problema com o locatário. Tinha, por exemplo, o locador falando que não ia arrumar telhado nenhum, que ele tinha contratado a imobiliária para não ter problema e que era para o corretor se virar, resolver. Para que ele tinha contratado a imobiliária? Fim de contrato, então, meu Deus do céu. Desocupação era um terror. Eu cansei de ver o locador bravo falando. Como assim você está recebendo as chaves? Ele não fez a manutenção. A obrigação dele é fazer a manutenção. Se ele não fez, você não pode receber as chaves. Está escrito no contrato que é a obrigação dele. Você está proibido. Está proibido de receber as chaves. Quem nunca ouviu falar isso? Então, aquela caneta que você pegou lá no início, resgata ela e anota isso que eu vou falar agora. Anota no papel, tatua na alma, escreve na mão, no braço. A imobiliária não pode se recusar a receber as chaves, porque o entendimento legal é que isso gera uma onerosidade indefinida para o locatário. E tem muito contrato de locação que é feito com cláusula desse tipo, né? Contrato que vem de uma prática antiga que não é aceita mais, que fala que o imóvel só pode ser devolvido depois que o locatário fizer a manutenção. Mas deixa eu te falar, essa cláusula é considerada potestativa e pode dar condenação e prejuízo para o locador e para a imobiliária. Pegou? Olha eu aí transitando do portal entre o mundo ideal e o mundo real. Aqui não tem acordo não, beleza? E para completar o cenário infernal, no dia da vistoria final, o locatário nem aparecia. Ele não assinava e depois a imobiliária não conseguia ter êxito na cobrança desse débito, porque o juiz falava que tinha defeito aí na constituição dos débitos de manutenção. Por quê? Porque o moço não participou da prova. E a imobiliária na época, né, não sabia como que ela se resguardava. Hoje ela está resguardada. Hoje tem blindagem. Mas lá no início, eu estava no inferno, não estava? Igualzinho a você. Depois que eu me especializei, que eu virei especialista master em locação, eu soube o que fazer. E hoje ela está blindada. Mas lá atrás não era assim. Não te falei que eu estava no inferno? Né? Mas segura aí que lá na terceira aula eu vou te ensinar uma blindagem para a vistoria final. Vou te ensinar isso aí. Continua comigo que você vai se dar bem. Então, tudo isso que eu estava vivendo lá atrás, você conhece bem. E no começo eu achava que esse era um problema de análise cadastral. Eu achava que a imobiliária não sabia escolher o locatário, que a análise não estava boa e que se eu conseguisse resolver isso, a gente só ia ter locatário querubim. Aí eu desenvolvi uma análise top. Só que o problema continuou. E era um inferno. Eu olhava a situação e o que eu via, principalmente com os locatários, era o seguinte: o locatário que assinava o contrato e recebia chaves era lindo, tinha asinha, auréola. Ele era um querubim.
Mas o que ligava depois para resolver o problema de manutenção era um locatário infernal, com chifre, com rabo, com voz grossa, aquela coisa horrorosa. O locatário querubim e o infernal eram a mesma pessoa, né? Aí eu falei assim, bom, então o sujeito é um capeta e ele se faz de anjo para poder conseguir alugar o imóvel. E depois que ele consegue, né? Depois que ele conseguia, aí ele mostrava o rabo, o chifre, a voz grossa. Só que aquilo não fazia sentido nenhum na minha cabeça, principalmente porque a imobiliária era aqui na minha cidade e muitos dos clientes eram meus conhecidos, pessoas boas. Tinha gente até da igreja onde meu pai era pastor, gente que eu conhecia desde pequena. Então aquilo me incomodava e eu estava chateada, eu tinha que matar aquela charada. E você sabe, né? Eu sou obstinada pra caramba. E na medida que os problemas iam acontecendo, o pessoal da imobiliária me acionava para ajudar a resolver os incêndios. E eu acabei notando que quando eu entrava ali como facilitadora e explicava para os locadores e para os locatários as regras da locação, olha aí, as coisas se resolviam de forma pacífica e ninguém virava infernal. Não tinha chifre, não tinha rabo. E aí eu matei a charada. Eu estou batendo nesse microfone o tempo todo. Foi aí que eu descobri onde é que estava o problema. O problema estava na imobiliária. E foi um susto para mim. A imobiliária era uma máquina de transformar locatário querubim em locatário infernal, igual o desenho do Pica-Pau. Aquele que entra o bicho e sai a linguiça. Era assim. E o pior é que quanto mais as pessoas que trabalhavam na locação se esforçavam, cheias de boa intenção, mais elas tinham problema e mais infernais os locatários ficavam, né? Porque elas não tinham habilidade, elas não tinham blindagem, elas não tinham nada disso, elas não sabiam. Por um lado, aquilo era um pesadelo, como é que eu ia contar para a imobiliária que ela era uma máquina de transformar locatário querubim infernal, né? Como que eu ia contar que a imobiliária que tinha me contratado para resolver o problema era a origem do problema e não eram os clientes, como eu pensava, né? Mas, por outro lado, eu fiquei aliviada, feliz, porque se eu conseguisse descobrir o que a imobiliária estava fazendo de errado, eu ia conseguir desligar a máquina. A gente ia aniquilar aquela máquina e as locações passariam a acontecer de uma forma tranquila. Do jeito que tem que ser, do jeito que é hoje, né? E eu não sosseguei até eu descobrir. E quer saber? Eu não descobri um erro só, não. Eu descobri 3 erros infernais. 3 erros que faziam a imobiliária ser uma máquina de transformar locatários querubins em infernais. E aí você tem que ficar ligado, porque se você se sente vivendo um inferno na Terra, toda vez que o telefone toca, você sai correndo para não ter que atender, com medo de ser um problema aí na imobiliária, é muito provável que você esteja cometendo esses 3 mesmos erros infernais aí na sua imobiliária. É possível que, sem saber, você tenha aí uma máquina também. Só que, se você está aqui, eu quero crer que você não quer ter uma máquina dessa aí na sua imobiliária. E eu tenho certeza que você nem sabia disso e que você é tão vítima dessa máquina quanto o locatário, quanto o locador. Então pega aí aquele papel e aquela caneta que você reservou, porque você vai descobrir os 3 erros que as imobiliárias cometem sem perceber e como que esses erros transformam, né, as imobiliárias em máquinas de transmutar locatário querubim em infernal. E o primeiro erro são as engrenagens da máquina. O segundo erro é o combustível. E o terceiro erro é o botão que liga essa máquina. Acabar com esses erros é o primeiro passo para acabar com o conflito e o estresse do mundo real da locação, o nosso mundo, o nosso dia a dia. Então, vamos para o erro 1, achar que locadores e locatários conhecem a regra do jogo. Vamos lá. Eu percebi que quando tinha um conflito entre locadores e locatários na imobiliária e eles me acionavam para tentar resolver,
eu explicava as regras e os conflitos acabavam. Eu percebi então que nem locadores e nem locatários sabiam seus direitos e seus deveres sobre a locação. E por mais que a imobiliária tivesse um excelente contrato de locação, eles não sabiam as regras, e esse é o primeiro grande erro das imobiliárias, achar que locadores e locatários sabem as regras do jogo da locação porque eles assinaram um contrato de locação. Isso é um erro de comunicação, e eu posso falar, tem muita gente dando contrato para assinar sem saber o que está lá dentro, sem conhecer as regras também. Você não sabe nem trabalhar a objeção do cara que quer que você mude a cláusula. Você não sabe nem por que aquela cláusula está ali, isso está errado. Né? E pode ser que você nunca tenha parado para pensar sobre isso, como a minha aluna Adriana também nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. O grande erro que eu cometi, eu acredito que você que está vendo isso pode cometer aí também, é acreditar que o outro sabe o que você está falando, sabe quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, eu pensar isso. E na verdade, gente, eles não sabem, eles não têm conhecimento. Então, o grande erro, os grandes conflitos era exatamente isso. Viu só? A falta de comunicação é a engrenagem da máquina de transformar locatários querubins em infernais. E eu sei que você já falou assim. Mas como assim esse locatário não sabe disso? Isso está lá no contrato. Como esse locador não sabe disso? Isso está no contrato de administração também. Eu vou te contar um segredo. Locadores e locatários não leem o contrato. Regra geral, não. Pensa aí. Contrato é um negócio muito chato de ler, tem palavra difícil. E locação é igual relacionamento. Na hora que começa, tudo são flores. Ninguém reclama de nada, né? Mas depois é cada picuinha por coisa pequena que você não aguenta. É o que a Priscila fala. Quando o locatário entra, é tudo lindo. Não precisa nem de fazer vistoria. Depois, pesadelo. E a verdade é que locadores e locatários, eles não são e nem querem ser especialistas em locação. Por isso que eles te contrataram, né? E se você não entendeu, tá tudo bem. Eu vou te explicar usando a figura aí do jogo de tênis. Pare e pensa no jogo de tênis. E eu uso o exemplo do jogo de tênis porque é um esporte muito pouco popular, né? A maioria das pessoas não conhecem as regras, né? Então pensa que você está convidando o locador e o locatário para uma partidinha de tênis. Quando eles chegam lá, eles descobrem que eles vão jogar. Só que eles nunca jogaram tênis, não conhecem as regras, né? E você entrega para eles uma raquete, entrega uma raquete para cada um, põe a bola, mostra ali e fala, agora joga. O sujeito não sabe sacar, não sabe que a bola tem que bater, tem que cair naquele quadrante. Ele não sabe como é que funciona o sistema de pontuação, não é? Ele não sabe nem empunhar a raquete, ele não sabe sacar, ele não sabe nada. Aí eu te pergunto, vai ter 5 minutos do jogo? Não vai. Tem como isso dar certo? Não tem. Eles vão brigar entre eles e vão brigar com você. E se eles acharem que eles conhecem as regras, né, e tentarem jogar achando que é de um jeito e é de outro, sabe para quem vai sobrar? Para você. Porque eles vão falar que você está errado. Eles vão querer o ponto. Não é assim? Você entendeu a semelhança? Então, sabendo que o erro está na comunicação, você precisa explicar para locatários e para locadores quais são as obrigações de cada um nesse jogo aí, para você diminuir o inferno na sua imobiliária. E foi isso que eu fiz. Quando eu percebi, eu criei a primeira cartilha do locatário, que foi a sementinha do manual do locatário que eu uso hoje, né, e que eu passo para os meus clientes e que os meus alunos também usam atualmente, e que alguém aqui vai ganhar e ainda vai ganhar personalizado. Você pode começar ele simples, trazendo direitos,
as obrigações, né? E as formas de prevenir os principais problemas que você vive aí na sua imobiliária. Foi assim que eu comecei. Quer ver? Na minha primeira versão da cartilha, né? Eu fiz um livrinho e aí eu coloquei orientações tipo, você está entrando no imóvel, você tem que ir lá na concessionária de energia para poder trocar a titularidade da conta para garantir seus direitos, né? Você tem que ver também como é que funcionam as coisas lá no condomínio, quando é que vence o boleto do condomínio, porque nem sempre aluguel e condomínio vão vencer no mesmo dia, né? Geralmente o aluguel você mora para pagar e o condomínio você paga para morar, né? E se está chegando o dia de pagar o aluguel, você ainda não recebeu o seu boleto, você tem que entrar em contato com a imobiliária para poder solicitar aí a segunda via, aliás, né? Essa aí é muito boa, é fundamental para você não passar raiva com aquele locatário que diz que não tem que pagar porque ele não recebeu o boleto e que ele não quer nem pagar juros, não quer pagar multa porque ele não recebeu o boleto, né? Por favor, né? Aí você fala assim, Raquel, mas isso é tão óbvio. Mas para você ver que o óbvio precisa ser dito, né? Aí, continuando lá na cartilha, eu dizia assim, se você está entrando no imóvel agora, você dá uma conferida aí na voltagem de energia, vê se a vistoria está certinho para não ter dor de cabeça depois, você testa as suas tomadas, e isso é super importante, né? Aliás, sobre vistoria de entrada, eu já vou te dar um checklist, você segura aí, porque vai vir blindagem boa aí. E sobre essa observação da voltagem, eu tive essa semana no Instagram uma pergunta, uma caixinha de um locatário que estava reclamando que tinha queimado a máquina de lavar e a geladeira porque ele não sabia que a tomada era 220. Percebe? Percebe que não é óbvio que isso precisa ser dito? Que você precisa passar a informação certinha para não deixar ninguém chateado aí com prejuízo? Você já parou para pensar? Queimar uma máquina de lavar, queimar uma geladeira por falha na comunicação, né? E aí pode parecer simples demais, mas foi impressionante como essa cartilha reduziu o conflito e o estresse. Em pouquíssimos meses a gente deixou de ter muito problema, o impacto foi impressionante. As ligações diminuíram, porque como o locatário já sabia o que era dever dele, né? Aquelas coisas mais usuais, ele já resolvia, né? E ele nem entrava em contato com a imobiliária, né? Quando era responsabilidade do locador, ele ligava, se informava e aí a imobiliária tomava as providências. Aí você pode estar aí pensando, até parece que nenhum locatário liga querendo passar para o locador alguma responsabilidade que é dele, né? É claro que ele liga, mas aí o que você faz quando você trabalha com o manual do locatário, né? Você vai lá, muito cordial, com todo respeito, com toda educação, você fala assim, eu inclusive estou solícito aí ao seu problema, eu entendo, mas é que nesse caso a responsabilidade é sua. Dá uma olhadinha lá no manual do locatário, na página tal. É impressionante na hora que você fala que está no manual, como que as coisas se resolvem. Parece até um passe de mágica, mas isso não é mágica. Isso é informação. Você vê os locatários que estavam no risco de se tornar infernais voltando ou permanecendo locatários querubins. Aí você pode estar aí pensando, beleza, Raquel, mas como é que eu vou fazer o manual do locatário se eu não me sinto seguro em relação a dizer de quem são essas responsabilidades de locadores e locatários? Nesse ponto eu vou te ajudar de duas formas. A primeira é que durante as nossas aulas do Imobiliária Sem Estresse, você vai ganhar muita base técnica forte para você entender de quem é a responsabilidade em diversos conflitos da locação e para você conseguir usar esse portal que eu uso para ligar o mundo ideal ao mundo real da locação. A segunda é que na aula de amanhã
Eu vou te ajudar a construir a parte de deveres de manutenção do locatário, aí para você dar o start no seu manual do locatário. Gostou, né? Não dá para perder essa aula, hein? E aí, fala a verdade, você já até tentou escrever esse manual, mas ele nunca saiu. Nunca sobra tempo para você estudar essas obrigações aí do locatário e organizar tudo com segurança. Mas eu já fiz isso e eu já testei por anos. Meus clientes e meus alunos também. Tudo testado e aprovado muitas e muitas centenas de vezes, né? Mas isso é amanhã. Hoje a gente vai focar nos 3 erros que fazem a sua imobiliária ser aquela máquina de transformação de locatários querubins em infernais. Isola, hein? Vamos parar com isso aqui hoje. E a gente está aqui falando de achar que locadores e locatários sabem quais são os seus direitos e deveres. Quer ver um negócio que é briga certa na locação? Você chega no fim do contrato, vistoria final feita, e aí o que o locatário fala para não fazer a manutenção? Ele fala assim, ó, isso aí eu não vou fazer porque esse item já estava assim. Ou então ele vai falar assim, eu não vou fazer porque isso é desgaste natural, né? O já estava assim te deixa com raiva, mas o danado do desgaste natural te deixa mesmo inseguro, não é? Porque muitas vezes nem você mesmo tem segurança para dizer o que é mau uso e o que é desgaste natural. E daí é confusão, é estresse. O locatário diz que é desgaste natural e que não vai pagar. O locador diz que o locatário tem que devolver igual ele pegou, que está na lei, que está no contrato, ai, ai, ai. E sabe qual que é o segundo problema? A sua vistoria de entrada não foi bem feita. E o que é pior? Você pode ser que nem tenha feito a vistoria inicial. Uma aluna minha me contou que antes de entrar para o nosso treinamento, ela trabalhava só com contrato, ela nem fazia vistoria. Tem quase que um corpo fechado, né? Porque ela nunca teve problema, mas podia dar. Não pode. Quando você coloca uma placa na rua e fala que você administra locações profissionalmente, você está dizendo para o mercado que você conhece do babado. Né? O que se espera de você é expertise. E você tem que conhecer do babado mesmo. Precisa da vistoria sim, porque cada um quer defender a sua regra. E a regra na cabeça deles é a regra certa, mas nem sempre é. E se você não tem nem documentação robusta para te blindar, o que você acha que vai acontecer? E é nesse ponto que a gente vai ter a conexão do primeiro com o segundo erro. O primeiro erro é achar que locadores e locatários conhecem a regra do jogo e que eles vão respeitar essas regras, né? Mesmo quando você não está lá para garantir. Esse erro gera um problema de comunicação entre imobiliária, locadores e locatários. E é a engrenagem da máquina de transformar locatários querubins em infernais. Mas ele sozinho não seria capaz de fazer tanto estrago. Ele precisa de um combustível para fazer esse circo pegar fogo. Mas você pode saber que esse combustível existe. E pega fogo, e é aí que entra o erro número 2. E o erro número 2 é achar que não dá para prever o que vai acontecer na locação. E você sabe por que isso pega fogo? Por que essa crença é o combustível, né? É que quando você pensa assim, eu não vou conseguir prever, né? Você entra numa posição de vítima, de indefeso. Aí você acha que não existe locação, não existe receita para uma locação tranquila, e eu vou te falar que dá sim para prever o que pode acontecer aí na sua locação. Aí eu vou te falar uma situação, você vai pensar aí se acontece ou não dessa forma. Pensa aí. Tá chegando a época de chuva, não tá? A gente está em outubro, final de novembro já começa, né? Então você pode se preparar para aquela época que o telefone vai começar a tocar, né? E vai tocar muito, né? O locatário vai ligar para você sexta-feira, 6 horas da tarde, falando que está chovendo mais dentro de casa do que fora, que está molhando toda a casa e que até a cama dele está toda molhada porque a água escorreu pelo furo da lâmpada. Já pensou?
Cama do camarada lá toda molhada. É assim ou não é? Nessa hora você olha pro celular, olha pro relógio do celular, senta na cadeira, passa a mão na cabeça e fala assim, ai, 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 agora eu tô com um problema. Como é que eu vou falar isso pro locador essa hora, sexta-feira? O que eu vou fazer com esse locatário, com esse pobre desse locatário com a casa cheia d'água, com a cama molhada? Como é que ele vai dormir? Como é que eu vou ligar para minha família falando que aquela pizza que eu combinei com minha esposa vai ficar para outro dia? E aí? Aí você se enche de coragem e liga pro locador para dar a notícia. E o que você escuta? Ele fala assim, ele que se vire. Minha casa também está molhada, aqui também choveu, eu não vou arrumar a casa dele, ele que mora lá, a responsabilidade é dele. E aí, olha o problema 1 aqui. Olha a engrenagem da máquina. Mas aí você sabe o que piora? O locador fala isso, você pega seu celular, liga para o locatário e fala que o locador disse que não pode arrumar agora. Pronto, o circo está armado, né? E aí, ó, sabe o que dá isso aí? Tiro, rajada e bomba. E eu não sei se você percebeu, mas o problema realmente virou conflito quando você não encaminhou uma solução, quando faltou um procedimento a ser seguido, né? E quando faltou clareza na hora de reforçar as responsabilidades de cada um, né? Ninguém sabia a regra do jogo. Olha lá o jogo de tênis rolando e dando problema. Mas não precisa ser assim. Se você já tiver uma solução prontinha, se você for prevenido, não vai ter máquina pegando fogo, né? E se você já tem tudo organizado, não dá tempo nem do locador e do locatário gritarem com você. Você já manda a solução, né? E se alguém questionar alguma coisa, você vai apontar onde que isso está lá no manual do locador, onde que isso está lá no manual do locatário. Papou. E aí, você já pensou aí? Ah, Raquel, mas como é que eu ia adivinhar que ia chover? Ia dar goteira nessa casa nesse dia? Isso aí você não ia conseguir prever, né? Mas uma coisa que não é impossível prever é que pode haver problema com o telhado em época de chuva intensa, né? E isso pode acontecer em qualquer imóvel alugado, né? Dezembro e janeiro, então, pode escrever e pode se preparar, né? E se isso é possível para qualquer imóvel, você não precisa saber o que vai acontecer naquela locação, você só precisa saber o que pode acontecer em qualquer locação, na verdade, em qualquer casa. Pegou? Até na sua? Quando você conhece bem os problemas, né, você consegue se antecipar, né? Quando você consegue mapear as principais intercorrências que acontecem numa locação, você consegue se antecipar a esses conflitos. E com essa antecipação, que não tem nada a ver com exercício de adivinhação, com bola de cristal, seus locadores e locatários vão ficar seguros de que você conhece do babado, que você sabe o que está fazendo e eles te respeitam por isso. Pode ser até que eles não gostem muito daquilo que você diz que tem que ser feito, né? Mas se você apresenta isso de forma respeitosa e com firmeza e aponta, né? Eles vão fazer o que tem que ser feito. É igual tomar remédio quando você está doente, você pode até não gostar. Quer ver, ó? Você está com uma urgência, você quer ir no pronto-socorro? Não quer, mas você tem que ir. E quando o médico fala que você só vai melhorar se você tomar um antibiótico, o que você faz? Você não quer tomar, mas você toma, sem gostar, porque você sabe que é preciso. Mas eu te prometi acabar com o estresse, né? E esse erro está fazendo a sua locação um inferno, um pesadelo. Um pesadelo que está fazendo você perder cabelo de tão estressada, né? Você está se sentindo adoecida. Então, vamos lá colocar fim nessa crença que não dá para prever o que vai acontecer e a gente já vai se antecipar a um problema desse tipo. Você não precisa saber que vai ter uma mega goteira no imóvel alugado pela Dona Maria no dia 18 de outubro de 2022. Você só precisa saber o que vai acontecer.
Se chover e entrar muito, né? Se entrar muita água na casa dela, né? Aliás, na casa dela e em todas as unidades que você administra naquele bairro, porque é assim, né? Então já resgata o papel e a caneta, que tem muita coisa para anotar aqui. O que você vai fazer? Você vai criar uma pasta no seu computador e compartilhar com as outras pessoas da manutenção o seguinte checklist aqui de procedimento e de documento. Já como antecipação, você lista todas as pessoas que precisam ser informadas no caso de goteira, telhado danificado no dia de muita chuva, nos imóveis que estão alugados, né? Então você tem lá a lista, lá no seu CRM você já tem isso aí, né? Sabendo aí quem é que você vai ter que notificar, né? Aí você vai deixar pronta uma notificação para o locador com esse tipo de notícia, né? Com esse tipo de informação, ó, tá acontecendo, a casa lá encheu de água e tal. Qual é a base legal que define essa responsabilidade em relação ao telhado que está com vazamento, né? E o prazo de manifestação, né? Eu já vou ditar essa notificação ainda na aula de hoje para você adaptar ela um pouco mais light, para você ter aí uma locação blindada. A notificação que eu vou te dar é um pouco mais rígida, mas você vai adaptar, deixar ela mais light só para fazer a comunicação. E a base legal vai estar lá. Aí você vai enviar para o locatário um checklist com todas as informações e fotos que ele tem que fazer para te enviar, para você fazer a abertura do chamado, né, da ocorrência da manutenção. E se você tiver aí um catálogo de prestadores de serviço, você vai deixar ele na mão, né, para você acionar esses parceiros na hora do hora veja aí, né? E quando você tem o seu prestador de confiança, isso é muito bom, até porque numa hora dessa, ele vai te dizer se esse problema era na estrutura do telhado, né? Ou se esse vazamento aconteceu, por exemplo, por falta de manutenção na cara. Então, papel e caneta. Se for um problema estrutural, essa conta é do locador, mas se o locatário não deu manutenção, né? E entrou água porque a calha estava suja, aí, meu amigo, minha amiga, essa conta vai ser mesmo do locatário. Voltando então, quando um problema de goteira chegar, você vai comunicar para todo mundo da imobiliária que precisa saber disso aí, que precisa se envolver nessa solução. Você vai copiar o checklist, você vai mandar para o locatário pedindo para ele mandar todas as informações para que você possa salvar e você possa compartilhar com o seu locador. Você vai copiar a notificação que eu vou te ensinar daqui a pouco, né? Você vai adaptar ela porque ela é um pouquinho mais rígida, ela é de negativa, a sua de comunicação vai ser um pouquinho mais light. E quando eu te explicar o terceiro erro, você vai enviar por mensagem, né? E por e-mail para esse locador. E quando você terminar de fazer essas comunicações, não é que o problema desapareceu, mas é que os ânimos vão estar todos mais calmos, né? Mais amainados, né? Por quê? Porque você deu um encaminhamento adequado a essa situação. Não vai ter fogo. Você vai ter jogado água no carvão antes desse incêndio começar, né? Viu só? Essa sequência simples com uma solução baseada numa boa comunicação e em base técnica forte vai impedir que a sua imobiliária pegue fogo. Mas tem uma sacada adicional aqui. Você não vai usar isso só quando o problema chegar, não. Você vai usar isso lá no início da locação para garantir que toda a locação esteja protegida e que não tenha problema na geração de débito de manutenção lá no fim da locação. E eu quero te dizer uma coisa que pode te derrubar. A solução, escreve isso, hein? Escreve isso. A solução
para o problema da finalização na sua locação, não é uma solução localizada. Você não vai solucionar a finalização focando na finalização. O problema da finalização da locação é um problema sistêmico. É como se você tivesse um rio, e esse rio é o fluxo da locação, né? E você tivesse vários afluentes, né? Várias ramificações. Quando esse rio vai desaguar lá no mar, esses afluentes vão ter influído muito, né? Vão ter um peso muito grande no que vai acontecer lá no final. O problema da finalização da locação, escreve isso, é sistêmico. Você só resolve depois que você ajeita a sua casa e que você adota rotinas desde a captação, desde o início. É isso que traz para você uma finalização tranquila. E é isso aí. Falando em início, né, tem uma blindagem que é feita no início da locação que vai proteger a sua finalização, porque a solução é sistêmica. E se você quer aprender, ela também está no arsenal de soluções práticas dos meus alunos. Aí você lembra que quando eu estava falando de um erro, né, do erro 1, né, que é a engrenagem da máquina de transformar locatários querubins em infernais, eu comentei daquele problema, né, que na vistoria final locadores e locatários estão a fim mesmo é de se livrar da responsabilidade, né? Você vai ficar no meio desse fogo cruzado. Para você resolver isso e blindar a sua locação, blindar a sua atuação, você vai incentivar uma verificação da vistoria, que pode ou não resultar numa contestação de vistoria, né? Aí você vai falar assim, pelo amor de Deus, Raquel, contestação de vistoria é uma OBO, e eu sei que você não gosta quando ela tem, mas é isso mesmo. Ela é uma arma poderosa na sua blindagem. Contestação de vistoria é uma bênção. E você vai anotar aí, depois você vai entender essa blindagem quando eu explicar o que você vai fazer com essa verificação. Só confia no método locação blindada porque ele funciona. E ele já foi testado e aprovado centenas de vezes. E quando você entregar as chaves para o novo locatário, né, que lá no início ainda é um querubim, você vai entregar para ele também a vistoria de entrada, né, que ele vai assinar, e você vai entregar para ele boas-vindas com um checklist, com a seguinte orientação. Anota aí que eu vou ditar, resgata o papel e a caneta. Prezado locatário querubim, locatário querubim não, coloca o nome dele. Seja bem-vindo à nossa imobiliária. Nós estamos contentes com a sua chegada e queremos garantir a melhor experiência em todo o nosso contrato. Para isso, a gente recomenda que você siga as seguintes orientações. 1. Faça um mutirão com a sua família e amigos para analisar todo o imóvel que você está recebendo. Teste torneiras, interruptores, tomadas, lâmpadas, verifique ralos, janelas, etc. Aí no 2 você coloca assim, use o checklist e a vistoria que você está recebendo para orientar a sua análise. Raquel, que checklist é esse? Você vai entregar para ele um papel de verificação, né? A gente tem um modelo, mas talvez você não tenha esse modelo, mas você usa esse checklist. E aí você coloca assim, continua lá nas suas boas-vindas. Caso você encontre algum defeito que não está registrado, faça uma foto com data de pelo menos 2 ângulos para que possa se registrar o defeito que você verificou, né? E isso aqui é uma blindagem das fortes, né? Depois você coloca lá 4. Após finalizar a sua verificação, preencha o checklist e o assine. Tire uma foto desse checklist assinado. E caso existam fotos adicionais, mande para a imobiliária. Você pode colocar lá que pode ser pelo WhatsApp da imobiliária, no número tal,
e coloca lá. Você tem tantos dias para fazer essa contestação, essa verificação, contestação não, coloca verificação. E incentivamos fortemente que você a faça, né? Caso você não envie a documentação dentro do prazo, a vistoria inicial será aceita como aprovada e vai ser utilizada, né, para orientar a vistoria final, no final do contrato, né? Por quê? Quando ele assinou o contrato, ele assinou também a vistoria e ele vai ter assinado um recibo daquele checklist. Quando você entregar essas boas-vindas para ele, ele vai assinar que ele recebeu as chaves, que ele recebeu o manual do locatário, que ele recebeu o checklist. Percebe? Olha aí. Olha que blindagem. Você anotou? Né? Só tem mais um detalhe. Na hora que você entregar isso para o novo locatário, você vai pegar então essa assinatura dele lá no termo de entrega de chaves mesmo. Você coloca tudo lá, porque isso vai gerar prova para você e essa prova vai te blindar no final da locação. Quando ele te mandar o checklist assinado, se ele te mandar, você vai fazer 2 pastas, né? Se você ainda trabalha com arquivo físico, né? Você deixa uma impressa no arquivo físico, mas não deixa de ter um arquivo virtual, né? Porque seguro morreu de velho e você precisa sim se blindar. Quando você dá para ele um papel que ele recebeu esse checklist com todas essas orientações, se ele te mandar ou se ele não te mandar, se ele te mandar o checklist assinado dizendo que a vistoria estava ok, é uma chancela, né, de que estava tudo do jeito que foi registrado, né? E se ele contestar a vistoria, você vai registrar, você vai documentar e você vai complementar a sua vistoria inicial com a contestação de vistoria, porque lá no final, quando ele falar assim, já estava assim, você fala, não, você teve a oportunidade de fazer a contestação de vistoria e tudo que a gente apurou foi isso aqui. Percebe o nível dessa blindagem, né? E posso te falar, esse checklist aí, ele existe de verdade. E ele é usado pelos meus clientes, pelos meus alunos, ele é entregue junto com as chaves, junto com o manual do locatário. Ele faz parte do nosso arsenal, aquilo que permite a gente ter segurança mesmo no mundo real das locações, né? E eu não sei nem se você percebeu, mas tanto o manual do locatário quanto as 2 soluções que você acabou de aprender são soluções que antecipam possíveis problemas da locação, né? E tudo, com uma comunicação simples, ágil. Isso é ou não é blindagem? Porque quando locadores e locatários, quando eles têm de uma forma simples e objetiva instruções e orientações sobre os procedimentos que precisam ser feitos, eles fazem, ainda mais no início da locação, é tudo mais tranquilo. É por isso que eu digo, a maioria das pessoas são boas. A confusão que elas armam é porque elas não sabem as regras do jogo. E antes que você ache que eu sou ingênua, que eu vivo aí no mundo ideal, né? Pode perceber uma coisa. Você viu quantas assinaturas eu falei para você pegar? Eu acredito sim na bondade das pessoas, mas nem por isso eu deixo de te recomendar a blindagem, eu deixo de te blindar. Por quê? Porque eu conheço a batalha real da locação, eu conheço o dia a dia, o corpo a corpo que uma imobiliária faz na locação. Eu já fui para o inferno da locação, só que eu saí de lá e eu estou mostrando aqui para você como você pode sair também e como você pode ter segurança. Para isso você vai precisar se blindar. Blindagem é uma coisa que tem que acontecer o tempo todo. Você não pode andar de carro blindado só para ir numa rua ali e depois não usar mais, né? Nem a roupa blindada, né? Você não pode ficar lá com a roupa que te protege de manhã
e o resto do dia você está de regatinha lá esperando o fogo chegar. Blindagem, meu amigo, é o tempo todo, é em todo o processo da locação. Mas perceba, você tá blindado não é ser carrancudo, não é ser bravo, você precisa ter relacionamento com o seu cliente, você precisa ser agradável, você manda notificação, você se resguarda, mas você liga, né? Você faz uma ponte com ele. Estar blindado é estar protegido com sua base técnica forte, seu conhecimento especializado, master em locações, é ter suas soluções práticas e prontas para serem usadas quando forem necessárias. Estar blindado é sair dessa posição aí de indefeso e assumir a sua posição de blindagem, de escudo, é saber transitar entre o mundo real e o mundo ideal da locação com segurança e com agilidade. Né? Quando você usa essa blindagem, você melhora o seu trabalho diário, você consegue gerir os problemas do dia a dia de uma forma muito mais leve e eficiente. E ainda falta o botão que liga a máquina de transformar locatários querubins em infernais. Né? E ele é exatamente o que está aí martelando na sua cabeça. Né? Eu nem estou aí do seu lado, mas eu sou capaz de apostar que você está aí todo preocupado com essa história, pensando assim: meu Deus do céu, estou aprendendo um monte de coisa nova, mas como é que eu vou falar essas coisas aí para o locador? Ele que é meu cliente, se ele achar que eu estou do lado do locatário, ele vai tirar o imóvel da minha carteira. Né? Eu não vou ter imóvel, já não está tendo, eu preciso do locador. Estou achando que a Raquel é muito pró-locatário. Né? Fiquei feliz, mas isso não vai funcionar aqui não. Ela não conhece os meus locadores. Ela conhece os dela, né? Mas os meus são diferentes. Você pensou alguma coisa nesse sentido aí? É aí que mora o terceiro erro. O erro que liga a máquina de transformar locatários querubins em infernais. É o erro que faz você ficar desprotegido, se sentindo indefeso. Né? Aí você pensa assim: eu não posso contrariar o meu cliente, o cliente tem sempre razão. Né? Então, você já se prepara que tem o erro 3 chegando na pista. E o erro 3 é achar que você só trabalha para o locador. Nisso tudo que a gente conversou, você já deve ter percebido que eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder. Mas isso não significa que eu nunca tenha perdido. Né? Só que o método locação blindada é a prova indiscutível que eu aprendo com os erros. Eu aprendo com os meus erros e eu sou inteligente, eu aprendo com o erro dos outros. Né? Por quê? Porque quando a gente aprende com o erro do outro, a gente evita o dissabor que o outro passou. Agora descansa a sua caneta aí um pouquinho, que eu preciso te contar uma história de como eu tomei 3 condenações na justiça por cometer esse mesmo erro que você comete. E eu vou te falar, eu aprendi da pior maneira possível. Né? Cliente meu perdendo na justiça. Mas você não precisa ter esse mesmo problema, porque eu vou te contar agora qual é o erro que liga a máquina de transformar locatários querubins em infernais. E o padrão, o erro que dá origem a tudo, é achar que você só tem um cliente na sua imobiliária, você achar que você só trabalha para o locador. E é isso mesmo. Você acha que só o locador é seu cliente, por isso que você acaba sempre ficando do lado dele. Até inconscientemente, meio que sem perceber, né? Você trata mal o locatário, né? E disso gera uma sequência de ruídos de comunicação, de problema, de atrito, ai. Mas eu super te entendo. Por quê? Porque eu também achava que a imobiliária só trabalhava para o locador. E Raquel, por que você achava isso? Porque quando eu comecei a trabalhar com locação, eu fui apresentada a um precedente do STJ, né, que é pacificado, que diz que a imobiliária, quando você está discutindo na justiça o contrato de locação, a imobiliária é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que estejam se discutindo alguma coisa relativa àquela locação.
né? E o STJ diz que ela é ilegítima porque ela é mera mandatária, né? Ele diz assim, ó, quando o locador procura a imobiliária para gerir a locação dele, ele investe a imobiliária de poderes para agir em seu nome. Em nome de quem? Do locador, né? Por isso que é com o locador que faz o contrato, tem a cláusula de procuração, e aí a gente fica muito induzido a achar que a imobiliária trabalha só para o locador. E é até cultural isso, né? Eu tenho certeza que quando você fez lá seu TTI, você aprendeu isso, que o seu vínculo é com o locador, que você trabalha para quem te contrata e que quem te contrata é o locador. Aí você não deve estar entendendo nada, e nem eu entendia, né? Por isso que eu amarguei de estar do lado de 3 condenações em menos de 2 anos, né? Mas deixa eu te explicar. Foram 3 condenações para uma imobiliária cliente por causa disso aqui, ó, relação entre imobiliária e locatário. E eu fiquei muito brava. Lembra? Lembra que eu te falei que eu sou competitiva? Eu odeio perder. Agora imagina você como foi tomar 3 condenações por uma coisa que eu tinha certeza que estava certa e pacificada pelo STJ. Eu recorri. Isso era condenação de juizado especial. Aí eu recorri, fui lá para o colegiado recursal e eu fui muito brava, muito empoderada, muito ciente do que eu estava fazendo, muito segura. E quando eu cheguei lá, eu subi lá, subi na tribuna e falei assim, ó, Vossas Excelências precisam reformar essa sentença, porque o artigo 926 do Código de Processo Civil diz que os precedentes precisam ser mantidos coerentes e íntegros, né? E que o STJ diz que a imobiliária é parte legítima para figurar no polo passivo da relação locatícia. Então, ela não pode ser condenada. Aliás, ela não podia nem estar nesse processo, né? Aí falei, ganhei, sentei. Aí o relator olhou para mim e falou assim, tudo bem, doutora, tá tudo certo. Só tem uma coisa. Eu estou mantendo a condenação, estou mantendo a sentença, mas eu não estou mantendo com base no vínculo da locação, não. Eu estou mantendo a condenação da imobiliária com base no vínculo da prestação de serviço que ela tem com o locatário. Aí eu fiquei mais brava ainda e eu falei, mas excelência, o locatário não tem vínculo com a imobiliária. Aí ele virou para mim, muito sereno, né, vendo aquela advogada brava, descompensada, e falou assim, quem disse? Percebe? Eu fiquei sem dormir. E eu recorri de novo e eu perdi de novo. E depois disso veio uma segunda condenação. E eu fui condenada de novo. E eu recorri de novo. E eu perdi de novo. Até que nesse intervalo de 2 anos eu recebi uma terceira condenação. Né? Eu não, meu cliente, né? E aí eu falei, eu desisto, né? Eu vou entender por que isso está acontecendo, por que meus clientes estão perdendo. E aí eu fui estudar. Porque a gente tem que ser competitivo, mas a gente tem que ser mais inteligente do que competitivo, percebe? E a gente não pode ser fechado para aprender. Tem que aprender e eu aprendo todo dia e eu fui buscar aprender. E olha só o que eu descobri. Eu vou dividir com você. Vem comigo. Vem entender isso aqui. O pessoal vai colocar na tela, né? A equipe vai colocar na tela um triângulo. E agora ele já está aparecendo para você. Que tem nos 2 vértices da base, locador e locatário. E tem você, imobiliária, aqui em cima. O que o STJ diz? Ele não fala do vínculo da locação? Sabe aonde o vínculo da locação está representado nesse triângulo? Na base, no lado da base. Então, você vai ter o vínculo da locação aqui, ó, locador e locatário. Aonde que está a imobiliária? Não participa. Imagina que cada lado desse triângulo é um contrato, é um vínculo
contratual. No vínculo da locação, a imobiliária não participa. Essa linha, esse lado, esse vínculo é restrito entre locador e locatário. Então, quando o juiz condenou a imobiliária, ele não deixou de aplicar a jurisprudência do STJ. Percebe? Mas, se você olhar aonde está a imobiliária, você vai ver que ela está aqui em cima. E que daqui de cima, ela mantém um vínculo com o locador e, ao mesmo tempo, mantém um vínculo com o locatário. O vínculo com o locador é o contrato de administração, que tem uma figura tríplice, né? Que figura, né? Contrato de mandato, né? Que é aquela cláusula que o locador outorga poderes para a imobiliária em nome dela. Contrato de agenciamento, né? Que é quando o locador fala assim, vai lá imobiliária e busque um bom locatário para mim. E o contrato de prestação de serviço com um peso aí de corretagem, né? Que é a intermediação, né? E com o locatário. Com o locatário, ela tem um vínculo de prestação de serviço nesse âmbito aí da corretagem. O Código Civil fala assim, ó, pelo contrato de corretagem, o locador, o corretor se obriga a agir com diligência e com prudência e alertar as partes dos riscos e das vantagens do negócio. Quando você pensa nesse dispositivo do Código Civil, na definição do contrato de corretagem, você vê o plexo de obrigações que recai sobre a imobiliária na intermediação dos problemas da locação. Percebe? Quando você está no meio daquele fogo cruzado, você precisa encaminhar um problema, se você não se desincumbir satisfatoriamente, com diligência e com prudência, alertando as partes dos riscos e das vantagens do negócio, você está prestando um serviço defeituoso. E aí, deixa eu te contar, esse vínculo que você tem nas laterais do triângulo, tanto com o locador quanto com o locatário, é um vínculo de consumo. Você é um prestador de serviço habitual. Percebe? E o serviço que você presta defeituoso origina dever de indenizar. Olha aí a gente transitando pelo portal entre o mundo ideal das leis e trazendo esse aprendizado para o mundo real, para a nossa arena, para o nosso dia a dia. Percebeu? Percebeu como que você trabalha para ele, né? Aí você fala assim, não, Raquel, mas para tudo, porque com o locador eu tenho um contrato e com o locatário eu não tenho. Então deixa eu te falar uma coisa, o Código Civil fala que o contrato não requer uma prova formal, um meio formal, né? As disposições de vontade, né? A contratação não requer uma forma legal, regra geral, né? A não ser quando você está trabalhando com compra e venda, que aí é outra coisa. Você quer ver como que você contrata o tempo todo sem papel? Você está lá fazendo uma compra na internet, aí você aperta o botão comprar, né? Quando você coloca o botão comprar, você acabou de contratar um serviço. Quando você entra no estacionamento do shopping, que você aperta o botãozinho e a cancela levanta, quando você apertou o botão e a cancela levantou, você acabou de firmar um contrato com o dono daquele estacionamento, em que você se obriga a pagar e ele se obriga a cuidar do seu carro. Quando o locatário chega na sua imobiliária e fala assim, eu estou procurando um imóvel assim, 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 você consegue esse imóvel para ele. No momento que ele assina o contrato de locação com a sua intermediação, ali
você selou. É igual o botãozinho do estacionamento. Ali você selou a contratação dos seus serviços também para o locatário, né? Mas aí, como você aprendeu que você trabalha para o locador, né? Você nem faz por mal, você faz até por hábito. Mas quando você acha que você não trabalha para o locatário, você trata ele mal inconscientemente, né? E esse cara, o locatário, é um sujeito maltratado, é uma pessoa que se sente um mal necessário, né? Eu sou, mas eu não sou parte, ele é quase um páreo, né? Ele é bem tratado na hora de assinar o contrato, né? No início da locação ele é bem tratado, ele é ignorado durante a locação, você não faz por mal, mas você faz, e ele é maltratado no final. E se você não abrir seus olhos para isso que você acabou de aprender, além de correr o risco lá, de prestar um serviço defeituoso e ser condenado lá, você não vai conseguir pegar uma fatia generosa desse mercado que está em expansão, né? Essas oportunidades da locação, porque você precisa ver o locatário como um tomador de serviço seu, como um ativo da sua imobiliária. Porque quanto mais você conseguir fidelizar seu locatário, mais rápido você vai conseguir fazer as suas locações e mais locadores vão querer deixar imóveis com você, né? Eu costumo dizer que se você acertar o locador, se você quer acertar o locador, você precisa, mirar no locatário. Se você garantir uma boa experiência para o locatário na sua imobiliária, né? Com isso você vai ganhar o coração e a carteira de imóveis completinha aí do seu locador. E eu posso te contar uma coisa? O pulo do gato dos aplicativos de aluguel tá aqui, nesse cara aqui, no locatário. É nele que os aplicativos estão focando, né? A sacada dos aplicativos de aluguel não está no locador, tanto que a MRV está construindo seus próprios prédios aí para locação. Eles estão focados em resolver essa ausência, essa lacuna que você deixou aí na sua relação mal resolvida com o locatário, né? Eles não estão pensando que eles trabalham para o locador. Eles estão se posicionando no mercado para resolver de forma fácil o problema de moradia do locatário, né? Aí você fala assim, não, Raquel, eles resolvem o problema do locador, tanto que tem aplicativo que garante o aluguel, né? Aí eu vou te contar mais uma coisa. Isso atrai o locador, mas ele não deixa o imóvel dele com exclusividade no aplicativo. O que faz o locador manter o imóvel no aplicativo é a velocidade com que o imóvel é alugado. Pode reparar, ele deixa o imóvel lá no aplicativo, mas ele deixa a imobiliária também. E se esse imóvel é alugado rápido, se ele não fica fechado, o locador não perde dinheiro. Por isso que ele gosta de aplicativo. E como é que o aplicativo conseguiu essa velocidade toda, né? Não é porque ele tem uma plataforma virtual, que ele tem propaganda. A resposta dele está na experiência negativa do locatário com as imobiliárias tradicionais. Esse locatário, maltratado pelas imobiliárias tradicionais, ficam com um trauma, né? Porque o estresse que você passa, ele passa também. Ele tem trauma desse estresse. Aí quando ele se depara com um aplicativo em que ele não vai ter que lidar com gente, é tudo o que ele quer. Por isso que esse locatário está lá, por isso que o aplicativo aluga mais rápido e por isso que ele atrai o locador. Percebeu? Você quer acertar no locador, né? Você mira no locatário. E se você perceber, tá tudo interligado. Se você está esperto aqui, você já sacou, né? Que a experiência tanto do locador quanto do locatário vão ser definidas pelo seu nível de conhecimento, de domínio, né, de segurança aí em relação às regras da locação. Por isso que eu tenho uma aluna que teve um aumento de 200% da carteira de locação. Por quê? Porque ela se blindou. E agora tanto locadores quanto locatários só querem fechar com ela, lá na cidade dela. E depois você vai conhecer a história da Rafa.
Ela é uma das alunas das minhas primeiras turmas. Aí pode ser que você esteja aí duvidando e que você fique assim, se você ficar do lado do locador e tratar o locatário tão bem assim, né? Você fica com dúvida. Mas você é gente boa, você é um excelente profissional, você não trata mal seus locatários, pelo menos você não tem intenção, então vamos fazer assim? Vamos fazer uma simulação. E depois dela, você vai me falar se tem ou não o botão de ligar a tal máquina de transformação aí. Como eu te prometi, para ajudar a acabar com o estresse, eu vou te dar aquela notificação para o locador nos casos de problema estrutural. Bora lá? Vamos fazer a nossa simulação? Eu sempre dou esse exemplo que eu vou dar agora. Eu adoro esse exemplo, eu repito ele sempre, mas eu gosto porque ele é muito emblemático. E se você me acompanha há mais tempo, você já me escutou falando sobre isso. Fecha os olhos e imagina a cena. Você está lá na sua imobiliária, aí você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e o locatário escreve assim: ó, o piso aqui da minha casa estufou. Do nada estufou, quebrou tudo, eu tenho criança pequena. É uma criança que corre para todo lado e eu tô com risco do meu filho se cortar. Aqui eu preciso de uma solução rápida. Aí você responde para ele assim: perfeitamente, eu vou entrar em contato com o locador. Agora você vai ver primeiro como é que age quem tem o botão de ligar a máquina de transformação e depois eu vou te dizer como é que age um especialista master em locações que está com tudo redondinho, blindadinho para garantir uma boa experiência, tanto para o locador quanto para o locatário. Vamos lá? Primeiro, quem está com o dedinho no botão da máquina de transformar locatário querubim infernal. Aí vamos lá. O cara que está com o dedo na máquina, o cara que comete o terceiro erro, vai fazer assim, ó. Ó, eu vou informar o locador. Aí ele vai e manda um e-mail, ou manda uma mensagem, ou liga para o locador e fala assim, ó, a gente está aqui administrando a sua locação, o piso do seu apartamento estufou, isso é um problema estrutural que você precisa resolver. Aí o que acontece? Eu tenho certeza que você já viu isso. No dia a dia das locações, eu sei como é que é, o locador se faz de morto, né? Se faz de desentendido, ignora completamente a informação, né? Por quê? Porque ele não quer gastar dinheiro, né? E de duas uma, ou ele nem te responde, isso é regra geral, né? Ou ele nem te responde ou ele fala, tudo bem, eu vou fazer. Mas ele não te diz quando vai fazer, te enrola, passa uma semana, entra um feriado, passam 10 dias, enquanto isso o pobre do locatário está lá com um piso estufado, a criança correndo de um lado para o outro, a criança caindo, a mulher reclamando, a mulher buzinando na cabeça dele e a casa dele está um caos. Aí o locatário começa a ficar chateado, a te cobrar, aí ele perde a educação, perde a linha, e aí o administrador de locação que está no erro 3, com um dedinho no botão da máquina ligado, fala assim: amigo, eu não posso fazer nada. Eu já informei para o locador, porque aí o locatário já fica estressado, aí você fala assim, a culpa é do locador, eu não posso fazer nada, eu estou de pés e mãos atadas, e se o locatário vai lá, você vai lá e ainda mostra a mãozinha, estou de pés e mãos atados, coitado, né? O locatário vai ficar satisfeito? Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai entrar na justiça e vai falar assim para o juiz: ó, o locador está errado porque ele está violando o contrato, né? Piso é um item estrutural, ele está me causando prejuízo, né? E a imobiliária, seu juiz, eu pedi para ela me socorrer e ela está falhando com o dever de intermediação dela. O que o juiz fala, né? O que o juiz faz lá na decisão, como ele fez comigo? Ele condena você, condena o locador e tem mais. Olha o que o juiz faz. Ele rescinde o contrato, dispensa o locatário de pagar a multa, manda o locador pagar os prejuízos que o locatário teve, né? Se não mandar, pagar um dano moral ainda.
e ainda manda o locador pagar uma multa de 3 vezes o valor do aluguel para o locatário, se esse for lá o valor da multa penal do seu contrato. Aí, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do prejuízo que essa condenação pode trazer. O locador deixa de receber a multa pela rescisão antecipada, ele não entende isso, porque ele não sabe jogar tênis, lembrou? Né? E ele tem que pagar uma multa integral. Ele deixa de receber aquela multa proporcional, né, da rescisão antecipada, e ele ainda tem que pagar uma multa integral para o locador, né? E ainda vai ter que arrumar o piso que estufou de todo jeito para ele voltar a alugar. E aí, sabe quando você fala as coisas para o locador? E ele fala assim, eu não fiz, mas você não me disse o que podia acontecer. Se eu soubesse, eu tinha feito, né? E aí, você como imobiliária, ainda pode ter que pagar uma multa junto com o locador em favor do locatário, porque você foi negligente na condução do impasse, né? Sem falar que você vai perder locador, você vai perder locatário, e os dois ainda vão sair falando mal da sua imobiliária para todo mundo que te conhece, né? Ou que não te conhece e que não vai vir a conhecer. Isso o TTI não te ensinou, né? E isso não tem em curso de direito imobiliário, né? Isso você não aprendeu na prática, isso é do lado de cá do portal, no mundo real. Você precisa se especializar, você precisa se blindar. Então, agora você vai se blindar. Você vai aprender a resolver esse problema na raiz quando esse tipo de problema chegar. Agora vamos lá. Vamos pensar que você é um especialista master em locação, né? O locatário informou do piso estufado, você comunicou ao locador, o locador não tomou nenhuma providência, o locatário está ameaçando a criar chifre, criar rabo, falar grosso, né? Aí ele começa a te mandar e-mail todo dia aborrecido, cheio de razão, né? Aí você, que já está blindado, você que é um especialista master, você não comete mais o erro 3, você está blindando a sua locação, você faz o quê? Você fala assim, não tem problema, eu tenho solução, eu vou encaminhar uma solução para esse problema. Então, resgata aí seu papel e sua caneta, que agora você vai passar a ter uma notificação que os meus clientes, os meus alunos usam para quando o locador se faz de multa. Olha aí o arsenal de soluções. Está percebendo o poder do meu arsenal? Eu vou ditar, então você anota aí. Senhor locador fulano de tal, essa imobiliária no desempenho da administração do imóvel tal, de sua propriedade, local tal, tem tentado há alguns dias uma solução para o problema do locatário tal, diante do estufamento do piso, né, que é um problema de manutenção estrutural. Fechou a primeira parte. Pelo artigo 22 da Lei do Inquilinato, é dever do locador entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina, sendo responsável pela solução dos problemas estruturais que surgirem no curso da locação. Diante disso, na qualidade de gestor dessa locação, de gestora, essa imobiliária tem o dever de informar que, além de dar causa a uma rescisão sem direito à aplicação da multa por rescisão antecipada, Vossa Senhoria pode ser compelido a pagar uma multa em favor do locatário por violação contratual, né? Nesse caso da vida por inteiro, caso o problema estrutural relatado não seja resolvido. Assim fica Vossa Senhoria formalmente notificado do problema acima relatado para se pronunciar no prazo, de 3 dias, você vai escolher. Após o que, essa imobiliária estará isenta de qualquer responsabilidade na condução do impasse. Aí você sabe o que acontece? Você acha que passam os 3 dias? Não passam. O locador resolve o problema dele, o seu e o do locatário em 1 dia. E eu vou te contar onde está essa blindagem, né? Nessa notificação. Para você perceber o que é o mundo real. Ela não está no artigo da Lei do Inquilinato como você acha que está, né? Você blindou a sua locação, você se protegeu quando você escreveu que ele tem 3 dias para se manifestar e que após esse prazo a imobiliária vai estar isenta de qualquer responsabilidade, né?
As imobiliárias que são minhas clientes e os meus alunos usam essa e outras muitas notificações, né? Que está no nosso arsenal, e é tiro e queda. O locador resolve rapidinho, sabe por quê? Porque locador não quer ser pai de filho feio. Ele não quer ter que arcar com problema sozinho, né? Aí você deve estar pensando outra vez, meu Deus do céu, a Raquel só protege o locatário. Tá pensando isso? Você pode parar, porque problema estrutural é de locador e não tem nem conversa, né? Mas a lista de responsabilidade de locatário é longa. O plexo de responsabilidade que ele tem é infinitamente maior. E a gente vai falar sobre ela nessa lista, né? Na aula de amanhã, quando você vai aprender a construir a parte de responsabilidades de manutenção do locatário. E aí? Você está com medo de mandar essa notificação e perder o locador? Você acha mesmo que o locador que recebe essa notificação vai querer sair da sua imobiliária? Óbvio que não. Lembra do caso do antibiótico que o médico manda tomar? Ele pode até não ficar feliz de fazer essa intervenção, mas ele confia. E se ele confia, ele se sente seguro, ele sabe que se ele tem que fazer a parte dele, o locatário também tem. E ele pensa, essa imobiliária sabe o que ela faz. Aqui eu estou seguro, aqui meu imóvel está seguro. E você sabe quem usa essa notificação? A Rafaele Rosalino. Escuta aí o que ela diz. E fui vendo um resultado de melhora no relacionamento meu com os locatários e com os locadores também, que hoje eles mesmos só querem fechar locações se eu for administrar, né? Os locadores só fecham a administração comigo, eles não têm dores de cabeça, e os locatários também, eles só querem alugar se for pela administradora. Então isso me deu uma reputação muito boa aqui na cidade. Eu sei lidar com todos os tipos de problemas que acontecem estruturais no imóvel. Qualquer dúvida também do locatário eu consigo sanar por causa de todos os ensinamentos que a doutora Raquel me passou durante o curso. Eu tive um aumento na minha cartela de imóveis de 200%. Viu? Não vou nem falar nada. Esse aí é o sentimento que você tem que gerar no seu locador. Aqui eu tô seguro. Essa imobiliária sabe o que ela faz. Então pega isso, porque isso é ouro. O seu cliente quer uma experiência boa na locação dele. E essa experiência só vai ser boa se você der a ele a segurança de que você manja do babado, que você sabe o que você faz. E posso te falar? Não tenha medo de fazer a coisa certa. Pare de errar hoje mesmo. Pode parar com isso. Isso prejudica a experiência do seu cliente, te deixa acabado no fim do dia de tanto apagar incêndio. Percebe? Então, o foco de hoje era te mostrar por que você tem tantos conflitos com locadores e com locatários. E você entendeu que a maior parte dessa dor de cabeça se deve a 3 erros que as imobiliárias cometem sem querer e que acabam transformando elas numa máquina de transformar locatários querubins em infernais. E daí que a forma de acabar com os conflitos e o estresse que te impedem de brilhar na locação é como? Tirando o dedinho, desligando a máquina de transformação. Só que para isso a gente tem que parar de cometer os 3 erros. Então, vamos rever aqui os 3 erros infernais que fazem com que, sem querer, né, a sua imobiliária tenha aí uma máquina de transformar locatários querubins em infernais e que com isso, né, você acabe transformando suas locações em um inferno na terra, do jeito que eu já vivi. E o primeiro erro que a gente viu foi de achar que tanto locadores quanto locatários sabem as regras do jogo da locação. Eles não sabem e por isso eles criam na cabeça deles
pretensos direitos que eles acham que têm, né? E o segundo erro, que é o que põe fogo em tudo, é você acreditar que não dá para saber qual problema vai acontecer naquela locação, naquele contrato. Se você pensa assim, você se coloca numa posição de indefeso. E aí, quando o problema chega, você está indefeso e está rodeado de fogo para todo lado. E por fim, mas talvez o mais importante, é o terceiro erro, que é você achar que você só trabalha para o locador. E com isso, você acabar ignorando a experiência do locatário na sua imobiliária. Ufa! O primeiro passo para acabar com essa antiga máquina de transformar, que eu já estou sabendo que você já desativou ela aí, né? Para transformar querubim infernal, era saber o que você está fazendo errado. Quais são os padrões do passado, né? Que te fazem viver no inferno, mas agora você sabe. Mas eu tenho que te mandar a real. Não adianta nada você saber que está errado se você não souber o que você tem que fazer para oferecer uma boa experiência para o seu cliente, né? E assim garantir uma boa fatia do mercado de locações aí na sua cidade. Eu falei para você. Se você perder uma das aulas, é pior do que você nunca ter feito a sua inscrição no Imobiliária Sem Estresse. Por quê? Porque agora você já sabe que tem caminho para acabar com o estresse, né? E como que você vai conseguir ser reconhecido como referência em locação aí na sua cidade. Se você perder a aula de amanhã, é a mesma coisa de você ter saído para atender aquele locador que tem 50 imóveis para alugar, né? Aí você tinha que virar numa esquina, virou na outra. Você ficou um tempão no trânsito, perdeu o caminho, foi para o caminho errado, perdeu a chance de pegar aí um monte de imóvel porque você foi para a esquina errada. Dá para ser assim? Não dá, né? Dá para perder a oportunidade de 50 imóveis? Não dá. Dá para perder a oportunidade de ter aí uma fatia generosa desse mercado novo aí que está surgindo? Não dá. Da oportunidade do mercado? Não dá. E aí o que acontece? Na live de hoje, às 8 horas da noite no meu Instagram, que vai ser uma aula, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa aula de hoje, essa aula. E eu posso aprofundar um pouco mais algum ponto que você talvez não tenha entendido bem. Então, eu estou te esperando hoje, às 8 horas no meu Instagram, para a gente acabar de vez com a máquina de transformação de locatários querubins e infernais, porque locação é o ouro do mercado imobiliário, mas você tem que saber pegar esse ouro para você. E olha só, se a MRV, que é a maior construtora do país, acha que a locação vai crescer tanto que vai ser responsável por metade da receita no futuro, por que você, que já está no mercado de locações, não pode pegar uma boa fatia desse bolo? Você tem direito a uma fatia generosa da locação. É direito seu crescer na locação. Você que já tem expertise, tem o direito de aproveitar a oportunidade. Só que você precisa se especializar. Você precisa virar um especialista master em locações. E para isso, você precisa da aula de amanhã, porque é nela que você vai saber como que você vai ter segurança sobre as responsabilidades do locatário para a manutenção do imóvel e como você deve ensinar isso para o locatário de forma que vocês tenham um ótimo relacionamento e que ele perceba que a experiência da sua imobiliária é a melhor que ele já teve e que ele possa vir a ter. Você vai aprender como fazer o locatário cumprir todas as obrigações dele, gostar de você e ainda tirar onda lá com os amigos dele, dizendo que na imobiliária que ele é tratado como rei, né? Você não pode esquecer que experiência é a palavra da vez. Lembra disso? Inclusive, tá na hora de anotar a palavra-chave de hoje
para concorrer àquele super prêmio, que é o combo dos manuais. E o lance é o seguinte, agora que você já sabe que tem uma máquina de transformar locatários querubins em infernais e que para desligar você precisa parar de cometer os 3 erros, a escolha do tipo de locatário que você quer ter é inteiramente sua. Você quer ter querubins ou infernais? Eu acho que a sua resposta é querubins, né? Então, anota aí, porque a palavra-chave de hoje é hashtag só querubins. Guarda bem, porque você vai saber o que você vai fazer com ela lá na aula 3. Para testar se você anotou certo, manda para mim no direct do Instagram, hashtag só querubim. Se você anotou certinho, você vai mandar para mim e você vai liberar um mapa mental da aula de hoje. Massa, né? Eu achei top. A gente se vê hoje à noite, às 20 horas, no meu Instagram. E eu vou estar usando essa camiseta, ó, linda, para reforçar a importância das locações sem estresse. E amanhã você vai receber o link da segunda aula. Agora fica mais um pouquinho para você conhecer a história de quem já está vivendo locações tranquilas e projetando crescer depois que acabou o estresse. Um beijo e até de noite. Bora brindar as locações? Olha aí. Especialista on, locações on, blindada on, estresse off. Te vejo com essa camiseta. Eu vou estar com essa camiseta à noite e estarei te esperando. Um beijo. Era uma loucura. A minha vida era loucura. Era todo dia sair do escritório tarde da noite, ficar pensando naqueles problemas quase que o dia inteiro, a noite inteira. No outro dia eu acordava com os mesmos problemas. Falei, não pode isso. Fiquei muito mais confiante. Eu conhecia um pouquinho do mercado, mas eu não tinha tanta confiança, sabe? Eu tinha muitos assuntos que eu não dominava tão bem. E a partir do momento que a gente foi fazendo as mentorias, eu fui fazendo as aulas, eu fui lendo os manuais e tudo, foi, olha, um divisor de águas na administração do meu negócio, da minha imobiliária. Foi muito legal mesmo. Até a forma de tratar, até mesmo com os locadores, que eu tinha muita dificuldade de lidar com eles, porque eles se achavam sempre, né, o dono da razão, e com tudo isso, com muito mais conhecimento, eu fui organizando tudo, fui entendendo, né, fui repassando todos os ensinamentos para o meu dia a dia. Está sendo muito legal. Ainda está sendo muito bom. Até para argumentar é mais fácil, o manual foi, assim, sensacional. Eu não fazia uso do manual, de nenhum manual. Então, assim, todos os problemas que aconteciam por conta do manual. Não tinha que ele ia saber, né? Como que o locatário ia saber de alguns direitos e obrigações, e a mesma coisa para os locadores. Então, isso fez uma diferença grande. Cada um sabe o seu lugar, sabe até onde pode ir ou não pode. Muito legal. Eu queria eu ter tido acesso a esse conteúdo há 7 anos atrás. Eu teria evitado muito problema que hoje eu vejo que foram desnecessários. E o manual, tanto o manual como o contrato, ele passa muita credibilidade, né? Que a gente está oferecendo mais conhecimento. Não é só não é só passar segurança, passa segurança e conhecimento. É uma demonstração de expertise, né? Sim, é uma demonstração de expertise que a maioria não tem, né? Eu nunca soube de alguém fazendo isso. E eu tenho um histórico de familiar de imobiliária, é grande já. Quem começou com isso foi meu tio. Tem mais de 20 anos.